Vamos lá para mais uma partida clássica, mais uma vez, a pedido de um inscrito do canal, o comentário dele tá aparecendo aí embaixo. Essa partida eu não conhecia, mas eu gostaria de ter conhecido ela antes. Inclusive, eu agradeço muito a esse inscrito por ter deixado esse comentário, porque essa partida é absolutamente incrível. Também é uma miniatura, ela é bem curta, mas você vai ver como ela surpreende. A gente tem aqui com as peças brancas Tigran Petrosian, uma das maiores lendas da história do xadrez, o Tigre de Aço, e com as peças pretas, não menos que Ludek Pachmann, um dos maiores escritores de xadrez também, inclusive tem um livro dele, Estratégia Moderna de Xadrez, que eu gosto muito. Então a gente já vem com altas expectativas, né, com duas lendas no tabuleiro, e a gente já vê o que aconteceu. Então, Petrosian abre com cavalo para F3, a gente já tá em 1961 aqui, então a gente já vê umas coisas mais modernas. Pachmann responde com C5, e isso aqui é um convite para transpor para siciliana, né, se o branco quiser jogar E4 agora, a gente pode ter cavalo para F3 ou D6 ou alguma coisa assim, e a gente tá na abertura siciliana agora. Mas o Petrosian tinha outras ideias aqui, ele não jogou E4, ele manteve o jogo nessa linha mais moderna, jogando o lance G3, preparando para fazer o fianqueta do bispo claro, fazer o roque, e aí tomar uma decisão no centro mais tarde, né, começar colocando o rei em segurança e desenvolvendo as peças. A gente já tá com uma abordagem hiper moderna aqui. O Pachmann responde com cavalo para C6, desenvolvendo a peça, bispo para G2 era o nosso plano, e G6. O Pachmann quer fazer a mesma coisa agora, né, colocar o bispo dele em G7, cavalo em F6 e preparar para fazer o roque também. O Petrosian segue com o plano, ele faz o roque, a gente tem bispo para G7, e aqui o lance mais comum hoje em dia nessa posição é C4, o que meio que transpõe para uma inglesa simétrica, né? Se depois, no lugar de cavalo para F3 lá no início, o Petrosian tivesse aberto com C4 e a gente entrasse nessa inglesa que as pretas respondem C5, né? Inglesa simétrica, dava para ter cavalo F3, cavalo C6, G3, G6, bicho G2, bicho G7, é mais ou menos a mesma coisa que a gente teve, só que o branco não fez o roque ainda, né? Nessa posição aqui é parecido, mas a gente não tem C4 e a gente tem roque. Só que o Petrosian jogou de modo diferente aqui. Depois de bispo para G7 do Pachmann, ele jogou D3. E a ideia dele é mais tarde jogar E4 e depois torre 1 e começar a ganhar mais espaço no centro. Também é uma maneira bem viável de jogar. As pretas responderam aqui com E6. A gente tem E4 no tabuleiro e cavalo para G7, desenvolvendo o próximo cavalo, preparando para colocar o rei em segurança. Agora torre para E1, o Petrosian quer jogar E5 e ganhar mais espaço no centro, além de tornar esse bispo aqui uma peça um pouquinho pior, né? Só que o Pachmann segue com o plano, faz o roque. Agora a gente tem E5, D6, desafiando o peão de E5, E toma D6, dama toma D6 e cavalo B para D2, desenvolvendo a peça e ameaçando o cavalo para E4, atacando a dama. E aí, para evitar o tempo, o Pachmann já move a dama preventivamente de volta para C7 e a gente tem cavalo para B3, atacando o peão de C5. Aqui, o melhor lance teria sido B6, que defende o peão de C5 e ao mesmo tempo livra o quadrado de B7 para colocar o bispo em B7, que é onde ele vai ser, onde ele vai ter o maior potencial, né, contrapondo o bispo do branco e ocupando essa diagonal ativa. Aqui o branco poderia jogar bispo para F4 atacando a dama, e depois de dama para D8 o preto está pronto para jogar bispo para G7 e ele tem uma posição completamente igual aqui. Só que o Pachmann escolheu um lance um pouco mais extravagante e que acabou não sendo tão bom. Depois de cavalo para B3 atacando o peão de C5, ele preferiu jogar cavalo D4, que desafia os cavalos do branco e defende o peão de C5 com a dama. O problema com essa linha é que o branco pode jogar bispo para F4, que foi o que o Petrosian jogou, atacando a dama, e aqui você teria que jogar cavalo toma F3, essa seria a melhor continuação. Só que depois de dama toma F3, a pressão na posição das pretas vai ser grande aqui, a dama tá atacada, né? Então E5 seria o melhor lance, bloqueando o ataque do bispo à dama, e depois de bispo voltar para E3, a gente já tem esses problemas, né? O peão de C5 tá atacado, não dá mais para jogar B6, porque a torre vai estar caindo, essa bateria na diagonal aqui se torna bastante forte, e se não jogar B6 o preto não tem jeito de defender o peão de C5, então ele teria que sacrificar aqui, priorizar desenvolvimento, jogando lance tipo torre para B8, e depois de cavalo para C5 é bem claro que o branco tá melhor nessa posição. E isso aqui é se as pretas jogarem perfeitamente, então acaba sendo o caso que esse cavalo para D4 do Pachmann lá atrás foi meio extravagante demais. Inclusive aqui ele nem encontrou esse cavalo para F3, que teria sido melhor do que o que ele jogou. Aqui ele jogou dama para B6. O problema, por mais que pareça que essa linha evite aquela perda de peão que
que a gente acabou de ver, é que as peças brancas ficam muito ativas nessa linha. O Petrosian já entra com o cavalo em E5 aqui e tá começando a criar problemas. Cavalo C4 é uma ideia e se essa peça ficar aqui, já é uma peça bastante forte. Você não vai querer tomar esse cavalo, obviamente, porque aí você permite ao branco tomar com o bispo e seus quadrados escuros em torno do rei vão ficar bem vulneráveis. O Pacman aqui tentou cavalo toma B3 para trocar a peça. Petrosian, antes de recapturar o cavalo, introduziu esse cavalo C4, como a gente tinha mencionado, atacando a dama. A dama moveu agora para B5. Agora sim o Petrosian recaptura o cavalo, já abrindo a coluna A, então ele tá criando vantagem em cima de vantagem nessa posição. Inclusive, torre para A5 já é um lance bem chato de lidar aqui. Para evitar isso, o Pacman jogou A5, né? Porque agora a torre de A8 defende o quadrado, mas acaba permitindo outra ameaça, que é o bispo entrando em D6 com o suporte desse cavalo e atacando o cavalo de E7. Aqui a posição já tá bem difícil de segurar. Acabou que, como eu falei, aquele cavalo para D4 do Pacman permitiu as peças do Petrosian ficarem bem ativas e começarem a criar problemas na posição do preto. O cavalo em E7 está atacado, está cravado a torre e por mais que pareça fácil defender com um lance tipo torre para E8 aqui, que move a torre e defende o cavalo, agora o branco pode jogar bispo C7 e ele está ameaçando entrar com o cavalo em D6, que vai enforcar a torre e a dama, e essa já é uma posição difícil de defender. Provavelmente, vendo essa linha, o Pacman não quis jogar a torre para E8, ele preferiu jogar bispo para F6, defendendo o cavalo com outra peça. Só que isso aqui acaba sendo um erro pior do que jogar a torre para E8, porque o Petrosian aqui vai começar um ataque veemente contra essa ala do rei preta que ficou extremamente vulnerável. Agora o bispo tá indefeso, a gente tem esse bispo aqui já no ataque e a dama tá livre para entrar no ataque através dessa diagonal também. O Petrosian já traz a dama para F3 nessa posição, tá atacando o bispo que por sua vez defende o cavalo, então a tensão tá bem grande aqui. E para defender, o Pacman jogou rei para G7, cobrindo o bispo. Só que nessa posição, assim, até visualmente já daria para apostar que tem alguma maneira de o branco ganhar aqui, porque não tem como isso aqui dar certo. O rei defendendo o bispo defendendo o cavalo e tanta pressão assim em cima da posição das pretas. Nessa posição, o sacrifício em F6 inclusive já deve ser considerado, porque por mais que seja um sacrifício de dama, que é bem arriscado, trazer o rei para F6 e levar esse cheque em E5, que inclusive proíbe o rei de voltar, depois de bispo para E5 o rei vai ter que entrar mais ainda na posição com o rei para G5, vai ser muito difícil segurar esse rei. Inclusive, com certeza o Petrosian calculou esse sacrifício em F6, só que ele preferiu jogar um lance preliminar antes. Ele jogou esse levantamento de torre com torre para E4, o que prepara o sacrifício de dama em F6. O que é mais interessante aqui é que é possível sim já tomar em F6 nessa posição. A gente vai ver o que aconteceu depois, a gente vai ver a partida primeiro, depois eu vou voltar aqui e a gente vai analisar o que acontece se você sacrificar a dama agora. Inclusive era o melhor lance, mas é um cálculo extremamente inumano, não dá pra esperar que ninguém consiga ver tão fundo e você vai entender por que quando eu te mostrar a linha. O Petrosian, como eu falei, ele preparou o sacrifício com torre para E4, que também é um lance muito bom, até porque o preto não tem maneira eficiente de lidar com essa ameaça. A melhor coisa a se fazer aqui teria sido cavalo para D5, o que defende o bispo, né, e elimina a ideia do branco de sacrificar a dama dessa forma. Só que em defender contra a ameaça de sacrifício de dama, as pretas entregam muito material, né? Dá pra tomar em F8 aqui, depois de rei toma F8, jogar um lance tipo cavalo pra E5 e ameaçando C4, que enforca essas duas peças, e o branco tá completamente ganho aqui. Evita o sacrifício, mas as pretas perdem de um jeito mais devagar. O Pacman jogou um lance diferente, em vez de cavalo D5, ele jogou torre pra D8, só que meio que esperando, né, pra ver se o Petrosian realmente teria a coragem de sacrificar em F6, se ele tinha conseguido calcular todas as complicações. E, né, o Petrosian, como nenhum covarde, toma F6, obviamente. Depois de rei toma F6, joga bispo para E5, o que proíbe o rei de voltar, como eu falei. Rei para G5 é o lance aqui. E nessa posição, o Petrosian jogou bispo para G7, fazendo ele mesmo o fianqueta do bispo dentro da posição das pretas, proibindo o rei de voltar e preparando ameaças tipo H4 seguido de bispo para F3, que já vai levar a checkmate. O rei tá em G5, então é meio patético continuar jogando essa posição. O Pacman resignou aqui.
e essa posição ficou lembrada como um lance problemático, como algumas pessoas chamam essa partida, porque mais tarde o Bobby Fischer, em sua análise dessa partida, descreveu esse lance dessa forma, né? Bispo para G7, um lance problemático. Aqui, como eu falei, a partida acabou, a única maneira de atrasar o checkmate seria tomando em D3. Aí aqui são aquelas linhas malucas onde as pretas sacrificam absolutamente tudo só pra atrasar o checkmate, mas eu acho interessante ver. Depois de C toma D3, cavalo F5, também tentando defender H4, né, pra que em H4 você possa tomar. Então H4, cavalo toma H4, G toma H4, cheque, rei pra H5 e bispo F3 é checkmate, nessa posição inevitável. A linha que eu falei que é bem interessante também, que seria o sacrifício de dama imediato, sem esse torre E4 preparando, é um checkmate forçado em 10 movimentos, a gente vai ver. Então, como eu falei, depois de rei para G7 nessa posição, o Petrosian jogou torre E4, preparando o sacrifício, mas se ele tivesse tomado em F6 imediatamente também funcionava. É infinitamente mais difícil de calcular e infinitamente mais arriscado também. Torre E4 é um lance muito mais humano, mas a gente vai ver a linha só por curiosidade. Então, rei toma F6, óbvio, e bispo para E5, é a mesma ideia. Rei G5, bispo G7. Até aqui, tudo igual ao que aconteceu na partida, só que a diferença é que a torre ainda não tá em E4, o que cria mais complicações. Então assim, H4 e bispo F3 ainda é uma ameaça de mate forçado. O único lance que continua... o único não, na verdade, né? O lance que melhor atrasa, que atrasa o mate por mais movimentos, é dama para C6, porque aí a dama defende F3. Mas a gente segue cavalo para E5, inclusive F4, H4, são todos lances que ganham aqui, só que a gente vai ver a linha perfeita, digamos assim, a linha que dá mate de modo mais eficiente possível, que é com esse cavalo para E5, e agora tá ameaçando F4, né, então rei H5 é o lance que continua atrasando por mais tempo, G4, o rei tem que voltar para G5, aí agora F4, rei toma F4, bispo para H6, cheque, prevenindo o rei de voltar, G5 bloqueando o cheque, bispo toma C6 agora, a gente tem que tomar essa dama para que a gente possa jogar torre E4 cheque, torre E4 checkmate inclusive nessa posição, e a dama preta não possa tomar. E dá pra atrasar um pouco mais, dá pra jogar F5 aqui, que defende E4 por um movimento, mas aí vem torre A4, a gente sobe a outra torre, agora sim o rei não tem pra onde ir, tá totalmente fechado, só dá pra bloquear, o que atrasa por mais um movimento, e finalmente torre toma C4, é checkmate nessa posição. Então, pra conseguir justificar, né, depois de rei pra G7, tomar o bispo em F6 nessa posição e sacrificar a dama, Petrosian teria que ter visto, depois de dama F6 e rei F6, toda essa linha e todas as complicações que acontecem depois dela. Então é bem impossível de esperar que algum ser humano veja isso. Ele jogou, como eu falei, torre para E4, que é bem mais humano e mais natural, mas mesmo assim, um lance completamente brilhante. Prova que ele considerou a ideia e tomou uma abordagem um pouco mais, digamos assim, direta de se calcular. O único probleminha, né, como eu falei, é que torre para E4 não é mate forçado. Dama F6 é mate forçado em 10, torre para E4 permite às pretas essa ideia, cavalo D5, o que evita o mate, né? Evita completamente o mate, mas leva a uma posição completamente perdida para as pretas também. É óbvio que aqui essa posição, jogar isso aqui de pretas é melhor que levar mate, porque você tem uma qualidade a menos e você está sendo completamente atropelado, mas o seu rei não tá em G5, pelo menos, né? Então essa foi a partida que eu queria mostrar. Como eu falei, ela é bastante curta, mas extremamente linda. Essa ideia do Petrosian de torre para E4, preparando o sacrifício, e no final da linha, né, no final, a posição final da partida, com o rei em G5, bispo para G7, esse lance problemático aqui foi realmente incrível. Então eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa partida. Se você tem outras partidas que você gostaria de ver analisadas aqui, que são bem legais também, deixa aí nos comentários. A gente vai acrescentar a lista de partidas clássicas e vamos ver elas também. Como sempre, se inscreve no canal se você não quiser perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.